Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal sobre infraestrutura de dados espaciais, geogovernança e políticas públicas, o canal IDE G2P2. O objetivo do nosso canal é disseminar, compartilhar conhecimento, investigação e pesquisa sobre essas três temáticas, de forma que a gente consiga mostrar a integração que existe entre elas, né? Entre IDE, infraestrutura de dados espaciais, a política pública e a governança, né? A gente trata aqui como geogovernança, que é um termo até pouco utilizado, mas a gente traz pela importância do termo geogovernança em relação à política pública e à infraestrutura de dados espaciais. Então, para isso, nós temos as redes sociais, o Facebook, o Instagram e o YouTube. Então, a gente pede para vocês aqui, entra nesse link aqui do Linktree, e esse link ele dá acesso a todas as nossas plataformas. Se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, aqui, né, no nosso canal do YouTube, sigam a nossa página lá do Facebook e sigam nosso Instagram, que já está lá com mais de 2.000 seguidores. A gente agradece a todos os seguidores que acompanham os nossos conteúdos e nos ajudam a compartilhar e disseminar esse conhecimento. Hoje eu vou trazer para vocês uma apresentação de um trabalho, né, de um artigo que foi publicado num livro de atas de um congresso. Então, a gente vai para essa apresentação que trata justamente desses temas que a gente sempre busca disseminar. Então, vamos lá para a nossa apresentação. Bom, pessoal, vamos dar prosseguimento à nossa apresentação. Essa apresentação, o tema de hoje é a relevância das infraestruturas de dados espaciais para a governança, e aí vamos tratar sobre uma análise comparada entre Brasil e Portugal. Esse trabalho ele foi apresentado e publicado no livro de atas do 13º Congresso da Geografia Portuguesa, que ocorreu em novembro de 2021, em Coimbra, em Portugal. E a gente vai reapresentar ele aqui para contribuir aqui e compartilhar esse conhecimento que está lá, o artigo está disponível também. Então, eu vou dar prosseguimento aqui. São 4 itens. Na verdade, eu botei mais enxuto aqui para a gente não ficar com um vídeo muito longo. E o objetivo, nós vamos tratar dos objetivos, dos dados e métodos, os resultados e eu faço algumas considerações finais. Em relação ao objetivo, qual era a ideia? A ideia era, a partir de uma pesquisa exploratória e do método do inquérito por questionário, fazer uma apresentação da relevância da IDE para a governança, e isso fazendo essa análise, a partir dessa análise comparada entre Brasil e Portugal. Os dados foram coletados a partir da coleta de dados, a partir do inquérito por questionário. O inquérito por questionário. O questionário foi elaborado por grupos de temas, foram temas que foram definidos para o questionário. Foram gerados os gráficos para poder realizar as análises e no questionário nós usamos aquela escala de Likert, que é do nível 1 ao nível 5, do discordo totalmente até o concordo totalmente, e isso faz uma análise da percepção em relação às afirmativas que foram colocadas no questionário. O público-alvo. O trabalho foi focado nas entidades públicas, tanto nas esferas nacional, federal, estadual, regional, municipal, local. Foram considerados a experiência em política pública, em geoinformação, em IDE, em dados abertos, e o conhecimento dos termos geoinformação, IDE e dados abertos, em Brasil e Portugal. Os dados abertos foram incluídos porque o dado aberto é uma das possibilidades que aumenta a participação de atores não governamentais. O dado aberto ele permite um uso e um reuso dos dados, ele permite o desenvolvimento, fomenta o desenvolvimento de serviços, né, em benefício da sociedade. Então, isso tudo pode ser o dado aberto governamental sendo disponibilizado, permitindo essa
essa aproximação entre um ator governamental e não governamental. Um método do inquérito por questionário, como já foi falado, os grupos de temas que foram definidos. Então, foram usados experiência em política pública, geoinformação, IDE e dados abertos, o conhecimento nos termos geoinformação, IDE e dados abertos, o uso e a exploração da geoinformação, que foi um grupo à parte, e o nível de conhecimento em IDE. E aí, com isso, foram analisadas essas respostas que foram coletadas. Então, a partir dessas respostas, geramos os gráficos, né? E a partir desse gráfico, o primeiro gráfico é em relação ao Brasil, o segundo em relação ao Portugal. Então, o uso, por exemplo, a linha azul, ela está tratando do uso e exploração da geoinformação, se ela é fundamental para uma tomada de decisão. E isso teve uma concordância alta, então foi considerada que a geoinformação ela é fundamental para a tomada de decisão. No caso da linha vermelha, que está representada nos dois gráficos, ela está voltada para a utilização e exploração da geoinformação no âmbito profissional, né? Então, você usa a geoinformação no âmbito profissional para suas tarefas no trabalho, e aí boa parte ela teve uma concordância alta, apesar de que no Brasil teve uma parte ali que teve um percentual pequeno, mas teve um percentual em relação ao discordar disso, que a pessoa, o inquirido, na verdade, não deve utilizar no âmbito do trabalho a geoinformação. A linha verde, ela está tratando de que se a geoinformação ela é utilizada e explorada para assuntos seu particular, né? E isso também ficou uma coisa duvidosa ali em relação ao Brasil, que alguns inquiridos colocaram, teve um percentual ali de inquiridos que, na verdade, foi o nem discordo, nem concordo, né? Então, pode ter gerado alguma dúvida em relação a isso, até pelo conhecimento do que é a geoinformação. Já em Portugal já teve uma concordância praticamente total. Então, na linha amarela, ela está tratando agora de que as informações comuns acessadas diariamente através de dispositivos móveis, no caso telemóvel ou celular, portáteis ou notebooks, computador, né? E são exemplos de uso de geoinformação. Então, nesse caso, boa parte concordou com isso, apesar de, no Brasil, acabou seguindo um pouco a linha verde, né? Porque se você não usa ele para particular, também pode ter dado essa dúvida e esse desconhecimento em relação ao termo de geoinformação. Então, no Brasil e em Portugal, na verdade, mais de 95% concordam que a geoinformação, usar a geoinformação e explorar a geoinformação é fundamental para a tomada de decisão, e essa tomada de decisão é um ponto crucial em relação à governança, porque você toma decisões no âmbito da governança. Mais de 80% concordam que utilizam e exploram a geoinformação para atividades profissionais, e também mais de 80%, apesar de ter dado aquele percentual para o lado do discordo, mas as informações que são acessadas pelos dispositivos móveis também são exemplos de uso de geoinformação, e isso muita gente sabe que aquela informação que você procura, eu quero saber uma localização de um restaurante, eu quero saber um local que eu vou visitar, um museu, alguma coisa assim, um teatro, e eu preciso saber onde aquela informação ela está relacionada à localização. Então, ela é uma geoinformação para você, né? Então, ela tem esse sentido. Em relação aos resultados, do lado do nível de conhecimento em IDE, não só agora na parte de uso e exploração de geoinformação, mas no conhecimento em IDE, em infraestrutura de dados espaciais, a IDE ela é utilizada para pesquisar e acessar dados geoespaciais governamentais, e aí teve uma concordância muito alta. Isso também retrata um pouco a realidade, porque as IDEs
na verdade, elas são normalmente focada no ator governamental, né? Então, os dados que estão ali disponibilizados normalmente são dados governamentais, então é natural que essa afirmação ela tenha uma concordância alta. No caso da coordenação de uma IDE ser exercida por uma entidade governamental, também teve uma concordância alta, e em sua maioria realmente a entidade governamental, mesmo que seja um conselho, uma comissão, mas quem preside esse conselho ou comissão é uma entidade governamental, então a coordenação da IDE fica a cargo dessa entidade, na verdade, só é uma liderança em relação a essa governança de IDE. Em relação às IDEs atenderem às políticas de dados abertos, a gente sabe que tem as iniciativas de dados abertos e as infraestruturas de dados espaciais, não teve uma concordância alta, isso foi uma afirmativa, na verdade chamou atenção esse resultado, pela necessidade que existe de integrar essas temáticas de dados abertos e de infraestrutura de dados espaciais. E no roxo, que é a linha a barra roxa, a falta de conhecimento nos conceitos, aplicações e potencialidades da IDE, relacionados à IDE, fazem com que elas sejam utilizadas apenas com foco em disseminar e divulgar os dados. E aí você acaba ocultando outros benefícios, né, que resolvem muitos problemas que a gente sempre acompanha aí, que ainda existem, no caso de duplicação de dados, no caso de falta de padronização, né, no caso de você ter diversas fontes, os dados espalhados e essa integração ocorrer numa infraestrutura de dados espaciais. Então, isso tudo, por falta desse conhecimento, acaba sendo a IDE utilizada apenas com foco na disseminação e divulgação dos dados. Então, tanto no Brasil quanto em Portugal, pouco mais de 83%, ali em torno de 85%, concordam que a IDE ela é sim utilizada para pesquisar e acessar dados governamentais, dados geoespaciais governamentais, ou a geoinformação também, e isso também retrata realmente o que como ela é construída, como ela está implementada. Quanto à coordenação da IDE, pouco mais de 60% em Portugal e pouco mais de 70% no Brasil concordam que essa função seja uma entidade governamental, é um resultado até muito focado em relação a isso, da entidade ser essa coordenação, ter essa função de coordenação da IDE, e isso, de alguma forma, também retrata essa realidade que nós temos nas infraestruturas de dados espaciais. O que chamou a atenção, no caso, é a necessidade de você melhorar a integração da infraestrutura de dados espaciais com as políticas de dados abertos. Você tem uma baixa concordância em relação a isso, mas que é uma tendência que essas coisas, esses temas, eles se integrem, né? A questão das iniciativas de dados abertos com infraestrutura de dados espaciais. E no Brasil e Portugal, praticamente 60% concorda com essa questão de que a IDE realmente ela é utilizada para disseminação e divulgação, foi um pouco abaixo de 60%, e isso ocorre devido a uma falta de conhecimento das potencialidades reais que a IDE possibilita, né, que ela disponibiliza. Então, isso tem que ser também melhorado. Como considerações finais, nós temos a questão da importância da geoinformação, que é também importante para a governança, devido à tomada de decisão. Então, a importância da geoinformação na tomada de decisão. Então, consequentemente, é importante para a questão de governança. O conhecimento do uso e exploração da geoinformação, a partir desses dispositivos móveis, ele possibilita uma maior participação dos cidadãos e da sociedade, e dos atores não governamentais. A comprovação da IDE com foco no dado governamental, isso também retrata a realidade. A entidade governamental que deve exercer a função de coordenação da IDE,
teve uma concordância bem alta. E um ponto importante, que é você melhorar essa integração entre IDE e dados abertos, e aí isso inclui programas de capacitação, treinamento, workshop, eventos que façam essa integração, essa comunicação entre essas duas temáticas e que aumente a questão dessa pesquisa e investigação em relação a essa integração, para você melhorar isso, porque é uma tendência que os dados abertos, os dados geoespaciais, eles também se tornem abertos. Na verdade, o dado que está na governamental e está lá disponibilizado na infraestrutura de dados espaciais, em sua maioria, eles são dados que são disponibilizados para a sociedade, e o ideal é que eles estejam de acordo com as políticas de dados abertos, né, permitindo, fomentando essa questão de desenvolver serviços para benefício da sociedade, você usar e reutilizar aquele dado, não ter que ter dados em vários lugares, e o serviço ali disponível de forma padronizada e interoperável. Então, isso são algumas considerações finais desse trabalho. Foi um trabalho interessante de fazer, e é isso que eu queria passar aqui para vocês hoje. Eu vou deixar aqui para vocês nesse vídeo. No caso aqui, nossas redes sociais, você tem ali o nosso Instagram, o Linktree, o link ele leva a todas as plataformas, a integração entre IDE, Geogovernança e Política Pública, que é o foco principal aqui da IDE G2P2, então eu quis mostrar um pouco isso, e deixo aqui uma frase aqui do Peter Drucker, que é o considerado pai da administração ou gestão moderna, que o conhecimento ele tem que ser melhorado, desafiado e aumentado constantemente, ou então ele vai desaparecer. Então a gente tem que trazer isso, continuar pesquisando, investigando, gerando conhecimento, gerando valor para contribuir entre todos, disseminando conhecimento e informação. E esse foi o vídeo de hoje. Agradeço. Peço para vocês para se inscreverem no nosso canal, compartilhem esse vídeo e façam a disseminação desse conteúdo. Então, obrigado, tchau para vocês. Até o próximo vídeo.